pelo Evangelho que foi ensinado. Se você quiser aprender a exercer a sua fé, não tem problema você exercer a sua fé para conquistar uma moça, para conquistar uma paz, e deve, para conquistar um novo emprego, que deve, para conquistar uma casa, e deve. Mas o que a palavra de Deus orienta aqui é que você tem que entender que esse Evangelho, ele tem condições, essas promessas de Deus, elas têm condições de te dar algumas conquistas materiais, algumas conquistas humanas, mas ela tem a condição maior de te dar algo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Está dizendo aqui que através deste Evangelho é que nós somos o quê? Salvos. A salvação, meus irmãos, a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Amém? Mas não adianta, pastor, o senhor está enganado, pastor, o senhor está enganado. É o seguinte, pastor, eu coloco 1 milhão ali, o senhor vai ver se eu não sou salvo. Eu não vou ser obrigado a dizer para a pessoa, sinto muito, meu amigo, mas você está muito enganado. Eu realmente não vou ver se você vai ser salvo. A única coisa que eu sei é que a salvação conquistada pela fé não é comprada por dinheiro. Verdade. O preço da salvação não é pago com bens materiais. O preço da salvação foi pago pela pessoa de Cristo. Porque o que é ser salvo? O que é ser salvo? Irmãos, olha, nós temos mais de 1000 explicações, eu quero dar algumas simples. Ser salvo é quando uma pessoa está nas trevas, distante de Deus, e ela ouve a mensagem do Evangelho, e ela acredita que Jesus morreu naquela cruz no lugar dela, e ela sai das trevas e vem para a luz. Isso é ser salvo. Dinheiro não faz isso. Amém? Ser salvo é quando uma pessoa, infelizmente, ela está completamente com a vida dela escravizada pelo pecado, pelo poder do pecado, e essa pessoa, ela não consegue ao menos levantar a cabeça dela para fazer uma oração, de tanto que ela é dominada pelo pecado. O que é ser salvo? É quando o Evangelho entra no coração dela e mostra para ela que Jesus morreu no lugar dela, e a partir daquele momento ela acredita que o sangue de Jesus a perdoou de todos os pecados. Amém. Amém? Amém. Nós temos diversas explicações simples do que é ser salvo. Ser salvo também é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Ser salvo é não permitir com que a pregação do Evangelho entre por um ouvido e saia pelo outro. Ser salvo é não permitir com que o compromisso com Cristo se torne uma religiosidade. Como ele diz aqui, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos a preguei, a menos que tenha escrito em vão. É isso que ele está dizendo. Crer a toa. Meu pai vai na igreja, eu também. Minha mãe vai na igreja, eu também. Meu irmão vai na igreja, eu também. A minha irmã vai na igreja, eu também. É bom, continue vindo por esse motivo. É ótimo. Por quê? Porque você está vindo achando que é por causa do teu pai, que é por causa da tua mãe, que é por causa do teu irmão, que é por causa da tua namorada. Mas eu tenho uma excelente notícia para você. Esse foi o único jeito que Deus encontrou de te trazer para ouvir a palavra dele. Amém, verdade. O único jeito. É como se Deus falasse assim: eu vou deixar ele pensando, eu vou deixar ela pensando que está indo na igreja por causa do pai. Eu vou deixar ele, deixa você pensando assim, porque é ele que vai te trazer. Desculpe, mas pecador nenhum consegue sair de sua casa diversas vezes por causa de pai e de mãe, ou de namorado ou namorada. Eu não nasci diferente de você, eu nasci igualzinho a você, e eu só passei a frequentar a igreja o dia que Jesus entrou no meu coração, e eu achava
que eu estava indo na igreja porque minha mãe me obrigava a levar minha irmã para a EBD, mas eu ia. Até o dia que caiu a escama dos meus olhos e eu vi que eu precisava de Jesus. Oh, glória. Amém? Mas Deus já vinha me trazendo. Então você que vem na igreja e ainda não se batizou, continua vindo, viu? Seja obediente, porque é Deus que está trazendo você, é verdade. Continua vindo, continua. Tá? E vai pensando que é boy, vai pensando que é boy. Não tem boy do outro lado, não. Do outro lado tem alguém que chega junto. Esse alguém é Deus, ele chega junto mesmo, ele chega para resolver parada. É verdade. Verdade, o dia que você tiver numa situação onde ninguém pode fazer nada por você, sabe o que vai acontecer? Aquele que você saiu da sua casa para ouvir a pregação dele, com certeza ele vai estar ali ao seu lado. Amém. Verdade. Com certeza, não tenha dúvida disso. Então Paulo diz que a pessoa só não vai ser salva, a pessoa só vai usar a fé de uma forma errada, a pessoa ela só não vai aprender a caminhar com Jesus se ela pegar o Evangelho de uma forma vã, ou seja, como pega qualquer outra coisa, sem dar valor. Versículo 2 diz assim, 3, antes de tudo os entreguei o que também recebi. Que coisa linda isso. Meu Deus. Eu acho isso fantástico, de coração. Eu de vez em quando eu gosto de ligar para os jovens aqui, né? E tem um jovem aqui que ele é minha vítima. Não vou dizer quem é, tá? Mas é a minha vítima. Eu gosto de ligar para a casa dele. Quando eu ligo para lá, ele pergunta quem é. Eu digo assim, eu sou o maior dos seus pesadelos. Aí ele já fala, pai, pastor. Então, para vocês verem, eu me apresento como o maior dos pesadelos, certo? E a pessoa já repassa como o pastor. Porque eu estou dizendo isso aos irmãos? Isso que eu estou falando é verdade. Irmãos, a coisa mais linda que tem é a forma como o Evangelho é entregue. Eu estou usando esse exemplo porque esse jovem, eu gosto muito, eu gosto de todos os jovens, mas esse eu gosto muito. Sabe? Então, irmão, a pessoa ouve, eu sou o maior dos seus pesadelos, mas o Evangelho está dentro dela. E nesse nosso relacionamento de amizade, essa pessoa, quando ela repassa exatamente o que eu sou. Eu não sou o maior dos pesadelos dela. Eu lembro que nós somos amigos, mas ela passa como eu sou um pastor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele entregou a mensagem como é. Em outras palavras, ele pegou um perfume, e aquele perfume tinha um odor que não irrita ninguém. Então ele pegou esse perfume, ele não misturou com algo para ter mais. Ele não misturou nenhum produto químico para mudar a cor. Ele pegou o perfume, pegou do jeito que o perfume é. Aí a pessoa que recebeu aquele perfume, quando sentiu aquele odor do perfume, não teve irritação nenhuma, porque não foi alterado. O apóstolo Paulo está dizendo uma coisa fantástica, independente se o perfume foi colocado num frasco original, ou se repartiu ou colocou num outro frasco, ele está dizendo que não foi alterado o conteúdo, do jeitinho que ele recebeu de Deus, ele passou. A nossa fé, meus irmãos, ela não pode ter o conteúdo dela alterado, ou seja, a nossa confiança em Deus não pode ser alterada. A tua confiança em Deus não pode sofrer alteração. A tua confiança em Deus tem que ser aquela confiança de alguém que depende, e não aquela confiança de quem quer dizer para Deus o que fazer. Tem gente que acredita que pode dizer para Deus, Deus, faça
aqui, ó, o papai vai lá, totó. Irmãos, Deus não é totó de ninguém. Nós não podemos ter o conteúdo do Evangelho de uma forma aonde nós confiemos em Deus pensando que mandamos nele. Não, o conteúdo do Evangelho é levar o pecador a crer que Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas, mesmo que a situação é ruim, mesmo que a situação é difícil, mesmo que o problema é impossível, Deus, Ele vai fazer com que tenhamos tal confiança de que Ele sabe o que é melhor. Amém. Amém? Não mexer no conteúdo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E o que foi que Ele entregou? Que conteúdo é esse que a nossa fé tem que estar alicerçada? Como repito, acho que é a terceira vez que repito, você deve ter fé para conquistar coisas materiais. E quero dizer um pouco mais ainda, por favor, tenha